Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria começar por cumprimentar a UGT, na pessoa do Dr. Vítor Coelho e do Dr. Carlos Alves, cumprimentar-vos e agradecer o contributo que dão à discussão nesta matéria, numa semana de greve, em que a UGT aderiu à greve geral e que também queria saudar a UGT por esse facto, uma greve importantíssima e que aqui faz-se o apelo público à sua mais geral participação como aspecto fundamental para a derrota destas políticas e deste caminho que está a desgraçar o nosso país. E aproveitava este introito inicial para até dizer que nós, à partida, gostamos de colocar esta questão fundamental. Todas estas alterações à legislação laboral são vendidas à opinião pública como o caminho para resolver os problemas nacionais. Isto é, alterar para pior a legislação laboral é o caminho para a nossa competitividade, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E essa é uma mentira descarada que não tem qualquer tipo de correspondência com a verdade. Quanto pior se altera a legislação laboral, pior é o caminho do nosso país, maior é o desemprego, maior é o déficit, maior é a dívida, maior é a pobreza, maior é a fome que se vive no nosso país. E, portanto, o caminho da alteração para pior da legislação laboral como solução para os problemas do nosso país é uma mistificação, é uma mentira descarada. Bom, a acrescentar todas estas medidas de austeridade, o caminho está a dar razão às críticas que fazíamos e fazemos ao caminho que está a ser seguido para o nosso país. Relativamente aos dois diplomas que estão aqui em análise e que se inserem nesta lógica de degradação daquilo que são as condições de trabalho dos portugueses, nós temos aspectos fundamentais que queríamos colocar ao UGT que passam. A análise do fundo não pode ser desligada a dois aspectos fundamentais. A primeira é a alteração para pior da legislação laboral com vista à facilitação dos despedimentos, isto é, alterações às regras de extinção do posto de trabalho, às regras do despedimento por inadaptação, entre outras, e os diplomas que alteram o montante das indemnizações. Portanto, estes dois diplomas, no fundo, o Governo criou o seguinte cenário: facilita o despedimento, torna o despedimento a preço de saldo, a valores verdadeiramente irrisórios, bom, e depois diz que cria um fundo. E um fundo que responde apenas a metade do valor da indemnização de miséria que é calculada por via das alterações às regras ao Código de Trabalho. Portanto, aquilo que o deputado Artur Rego disse não corresponde à verdade, não está cá neste momento, mas fica registado publicamente, que o fundo não paga a totalidade dos direitos que estão consagrados na lei, mesmo estes direitos que são miseráveis. O que consagra e visa pagar, e temos algumas dúvidas se o efetivamente fará, é pagar até metade do valor da indemnização. E um valor de indemnização verdadeiramente residual. Bom, mas relativamente então à questão do valor da indemnização e às dúvidas aqui demonstradas. Bom, isto corresponde à média europeia? É ou não verdade que num estudo não foi considerado toda uma componente de direitos no pagamento das indemnizações que diz respeito a contrato coletivo de trabalho dos diferentes países? Essa componente não foi considerada? É um estudo sério? Ou é uma fraude, um embuste? É ou não verdade que o estudo não considera outras componentes remuneratórias que são pagas nos outros países e em Portugal não são pagas? Bom, vamos a exemplos concretos. Uma trabalhadora do setor têxtil, 20 anos de casa, pelas antigas regras recebia 12 mil euros de indemnização. Com as novas regras de indemnização, com a alteração do fator de cálculo do valor dia e com o limite de 12 anos de indemnização, esta trabalhadora, 600 euros por mês, com 20 anos de casa, em vez de 12 mil, passa a receber 2.880 euros. O fundo paga 1.440, até o limite. É esta a média europeia? Pergunto ao GT e pergunto também aos restantes deputados. É este o custo que qualquer empresa na Europa tem efetivamente para despedir um trabalhador com 20 anos de casa? 2.880 euros. Se for 30 anos de casa, a trabalhadora recebe 2.280. Se for 14 anos de casa, recebe 2.280, porque o limite de 12 anos implica este valor. É isto a média europeia? Bom, efetivamente não será,
Porque nos países da Europa, nos outros países da Europa, os custos com despedimento são significativamente mais elevados. Mas não se comparam os salários. Então, o país com o salário mínimo mais baixo de toda a zona euro, e agora comparam os valores dia de indenização? Porquê é que não comparam o valor dos salários? Porquê é que não comparam o custo efetivo das indenizações? Aquilo que efetivamente os trabalhadores recebem em caso de despedimento. É este estudo. Tem algum tipo de credibilidade, alguma ponta de seriedade que possa ser sequer considerado no debate político? Ou isto é uma fraude que visa, efetivamente, tornar os despedimentos mais baratos e mais fáceis? Bom, a outra pergunta é, no que diz respeito ao fundo, ele responde até metade. Há o risco da sua finalização, portanto, a utilização por parte do setor privado, do setor financeiro, ficar com a gestão deste fundo. Há o risco da aplicação de dinheiros do fundo em ativos especulativos. Fala-se de valores imobiliários, fala-se de outros tipos de investimentos. Bom, e há uma questão de fundo. As transferências que o patronato faz para este fundo são 0,075 e 0,92. Isto chega para pagar as indenizações? Ou vai estar a Segurança Social e os dinheiros públicos a pagar as indenizações que são devidas pelos trabalhadores? É este fundo assim tão positivo para os trabalhadores? Vai ou não ser o Estado português a pagar as indenizações que os patrões deviam estar a pagar? Bom, nós temos sérias dúvidas quanto a esta matéria. E, portanto, no cenário em que o Governo apresenta aqui um fundo como algo muito positivo, mas é o mesmo Governo que facilita os despedimentos, torna as indenizações em valores residuais e depois cria um fundo desta natureza, bom, nós temos sérias dúvidas. A pergunta final, para terminar, peço-lhe desculpa, Sr. Presidente, pela demora, é se isto resolve algum problema no nosso país. Isto é um convite ao despedimento. Numa altura de recessão, de quebra de consumo interno, é isto que o país precisa? Vai ou não isto criar mais desemprego e com isso atirar o nosso país ainda mais ao fundo?